A primeira delas, eu vou pegar até aqui o marca-texto, a gente pelo marca-texto, deixando tudo bem especificado para vocês. Ó, ela fala da apresentação desse texto. Como é que o candidato apresenta esse texto para a banca? E isso é interessante porque, olha só, tanto eu tenho no primeiro critério a apresentação, como eu tenho aqui no quarto critério a fuga, a obviedade das ideias expostas. O que isso significa? Que o aluno que é viciado em modelos prontos de internet, esqueletos prontos de internet, está tendo o cerco fechado. A banca não quer mais ideias óbvias, expostas, ideias que são exatamente iguais a tantas outras. Isso provavelmente está acontecendo porque nas correções estão tendo muitas redações parecidas, muitas redações iguais, com os mesmos esqueletos. Então, o candidato que está se preparando não pode ir nessa pegada, nessa perspectiva. Isso vai estar valendo, ó, para o candidato que fugir dessa obviedade, 4 pontos, ó, 10% dessa pontuação está aqui, 4 pontos para essa fuga, e assim, ó, ele vai trazer aqui 4 pontos para a forma como você vai apresentar esse texto. Então, vamos ver isso na prática? Como é, então, professora, que eu posso apresentar esse texto de uma forma boa, de uma forma que a banca configure como, ó, interessante, legal? Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Olha só. Eu trago já de cara uma redação que eu construí, tá certo? Não tive acesso ainda à redação dos alunos aqui que fizeram o simulado, queria muito, mas não sei, também muitas pessoas não ficam à vontade, né? Também de compartilhar a redação aqui. Lógico que a gente não vai divulgar o nome, mas se você sente vontade de ter sua redação corrigida aqui, entre em contato, né, com a plataforma que a gente dá um jeitinho de fazer isso. Então, aqui, vê só. Olha, observa, né, integralmente a redação, que ela tem uma letra que é legível, certo? Isso é importantíssimo, está lá no nosso primeiro critério, já eu volto para mostrar. A minha legibilidade é importante, a letra tem que ser numa escrita firme, que não fique muito clarinha para não confundir o que é que eu escrevi ali. Tem que ser legível, de um tamanho que nem seja grande demais para tomar espaço demais no texto, mas também não seja muito pequena para dar muito trabalho para o corretor. Seja facilitador para o corretor, certo? Acredite, ele vai estar corrigindo muitas redações no mesmo dia. Então, quanto mais você facilitar o caminho dele, melhor. E como é, professora, que eu vou apresentar esse texto de uma forma interessante? Quem já viu outras aulas minhas aqui, inclusive já aula de redação aqui na plataforma, falando sobre esse concurso de Santa Cruz, eu dei a vocês um macetezinho de falar com a Constituição Federal já de cara. Então, observa que como é que eu apresentei minha redação, eu trouxe aqui, ó, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, assegura a todos o direito à saúde. Essa foi a minha apresentação, meu cartão de visitas, fora a estética textual, foi o quê? Um repertório pertinente, legitimado e produtivo. Nesse primeiro critério que está ali na banca, ele coloca, o primeiro ponto, a apresentação, como eu trouxe. Então, se eu estou apresentando uma redação, estou trazendo para a banca uma redação de um cargo que eu estou me candidatando, que é para o quê? Garantir a segurança pública. Eu quero ser guarda. Ó, banca, eu quero ser aqui um guarda, eu quero proteger a população. Então, eu tenho que, no mínimo, dominar o direito. Eu tenho que dominar o direito constitucional, penal, eu tenho que ter pelo menos ideias básicas sobre isso. Então, se tendo esse domínio do direito, eu já apresento esse meu conhecimento de mundo, que é sobre as leis, e eu trago essas leis na minha redação, que é onde eu estou sendo testado, ó, na escrita, porque observa, você está sendo testado em 2 formatos, em questões fechadas e questões abertas. Então, se na tua questão aberta, ele te testou para saber como você se posiciona a respeito de um problema social, e o nosso tema era o quê? O adoecimento psíquico dos policiais do Brasil. Então, se eu pego uma temática como essa, eu preciso me posicionar de uma forma inteligente, de uma forma objetiva, sem muito arrudeio, sem cópia de texto de apoio, sem pegar esqueleto pronto de internet e mostrando conhecimento de mundo. O meu conhecimento de mundo o quê? A Constituição Federal. Então, isso é uma excelente apresentação.
Então, aqui, ó, voltando lá para o nosso... Daqui a pouco a gente vem para a redação de novo. Voltando para o nosso edital, ele coloca o quê? Ó? A apresentação, aí em seguida, legibilidade. E essa legibilidade é fazer o quê? Tanto uma letra que seja legível, quanto um repertório que seja legítimo, pertinente, legitimado e produtivo. Um repertório pertinente, ele tem que ter a ver com o tema. Um repertório legitimado, ele é real, eu não inventei dados, eu não inventei uma lei para colocar aqui, e ele tem que ser produtivo, por quê? Porque eu tenho que comentar em cima dele, certo? E eu vou mostrar como foi que eu fiz isso. Então, vê só, além disso, eu vou ter que estar seguindo para atender esses 4 pontos aqui, as margens e os parágrafos, para atender, ó, esses 4 pontos. Então, vamos lá. Eu volto lá para a minha introdução da minha redação. Ó, se eu trouxe o repertório que foi pertinente, foi legitimado, foi produtivo, eu vou apresentar aqui, ó, um ponto importante. Vou mudar só a cor para mostrar a você, porque eu vou ficar fazendo isso no decorrer de todo o texto. Um conectivo. Olha só, eu apresentei aqui o porém. Porém é um conectivo adversativo, né? Ele traz o quê? Uma ideia de contraste. Então, vê só, eu trouxe a Constituição Federal, no artigo 5º, garantindo a todos, sem diferenciar ninguém aqui, o direito à saúde. O que tem a ver a saúde? Ó, se é o adoecimento psíquico dos policiais. E a Constituição me garante saúde, não só para mim, mas para mim, para você, para todo brasileiro, né? E ela garante a todos o direito à saúde. Aí eu venho aqui, ó, mas o tema tem um problema. No tema tem policiais adoecendo, no tema tem policiais com depressão, no tema tem policiais cometendo suicídio. Então eu tenho que apresentar o quê? Um conectivo adversativo. Tá pegando? Tu tá pegando como é que tu vai construir tua redação? Então eu venho aqui, ó. Porém, vamos problematizar. Aí, ó, eu vou problematizar repetindo as palavras-chave do meu tema. Vou pegar aqui um verde, ó, para ficar cada parte de uma cor. Porém, tal prerrogativa não se configura na prática. Ó, já trouxe uma crítica reflexiva. Essa prerrogativa que está na lei não está se configurando na prática. Por quê? Por conta dos problemas que tem lá no tema, visto que o adoecimento psíquico dos policiais do Brasil tem representado um grave retrocesso social. Olha isso. O que você fez aqui? Uma crítica reflexiva que não precisou copiar nada do texto de apoio. Eu apenas trouxe uma lei e mostrei o problema que está acontecendo. É que essa lei, na prática, não está funcionando. Essa prerrogativa não se configura na prática, banca. Por quê? Porque o adoecimento psíquico dos policiais do Brasil representa um retrocesso social, um imbróglio na sociedade, certo? Representa um problema que merece uma atenção, por isso que virou tema de redação. Tá bom? Então, eu vou ó, lá para a última parte e lembrando que eu estou amarrando tudo aqui ó, com conectivos. Eu vou pegar o meu azulzinho aqui de novo para mostrar para você que tem outro conectivo amarrando aqui, ó, porque eu vou iniciar outro período. Lembra, período é diferente de parágrafo, certo? Dessa forma, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou trazer já uma outra cor. Pegar aqui um roxinho, mas vai ficar muito forte, meu Deus. Pegar aqui esse amarelo mais escuro. Dessa forma, o que é que acontece? Ó, cabe discutir acerca das péssimas condições de trabalho, assim como a omissão estatal. Esse assim como também, ó, conta como um conectivo para a gente. Daqui a pouco você vai entender porque que eu estou marcando esses conectivos. Ó, ele é um dos critérios, tá bom? Então, vê só, tudo isso que eu fiz aqui, essas 3 partes, ó, que eu gosto de classificar como parte A, B e C, é quem, ó? São quem aqui? Eu apresentei repertório, tá? Não sei se você fez seu simulado assim, mas é bom para você ir vendo aí, ó. Tem repertório na tua introdução, ó? Ou tá aquela introdução lá igual a de todo mundo? A se discutir acerca do adoecimento dos policiais do Brasil. Professora, está errado colocar assim? Não está errado, mas está igual de um monte de gente. De 80% de quem está fazendo essa prova, certo? Você quer passar dessas pessoas, né? Você sabe que a sua redação ela não é só classificatória, ela é eliminatória também. Então, trouxe ó, o repertório, eu contextualizei, eu fiz a contextualização,
onde eu repeti as palavras-chave do tema, mostrando para a banca que eu entendi qual era a proposta. Você fez isso, candidato? Você colocou as palavras-chave do tema já na sua introdução, ó, que era o quê? O adoecimento psíquico dos policiais do Brasil. Você repetiu as palavras-chave porque precisava, tá bom? E na letra C, você apresenta ó, o P1 e o P2, que é o causador 1, que eu tenho aqui ó, as péssimas condições de trabalho. E ó, o P2, que é quem? A omissão estatal. Tudo isso aqui deve estar na introdução, ou na introdução do concurseiro. Deve estar na introdução de você, futuro guarda, tá certo? Então vamos lá, vamos para o nosso edital novamente, que a gente vai estruturando aqui em cima do edital, que aqui não é brincadeira, não. Vamos lá. Ele me pede agora a manutenção, vou mudar a cor. Ele me pede aqui a manutenção do tema proposto e me disse que isso aqui vale 4 pontos. Como assim a manutenção do tema proposto, professora? Eu preciso mostrar para a banca que aquilo que eu comecei escrevendo foi a mesma coisa no meu desenvolvimento e seguir na conclusão. Eu não mudei de assunto no meio do texto. Eu não tangenciei e nem desviei do tema. Isso aqui é o famoso tangenciamento. Tangenciamento. Que não pode acontecer. Eu preciso me manter no tema. Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Observa que lá na minha redação, eu critiquei 2 vertentes argumentativas. Eu não trouxe 2? Que foi a negligência, não, foi as péssimas condições de trabalho. Deixa eu ir lá, que a memória da professora é ruim. Foi as péssimas condições de trabalho e a omissão estatal. Eu trouxe duas vertentes argumentativas. Então, as péssimas condições de trabalho, que foi o meu primeiro causador, deve retornar no meu desenvolvimento 1. A omissão estatal deve retornar no meu desenvolvimento 2. Então, o P1 volta no D1, o P1 que está aqui, ele volta aqui no D1, e o P2 volta no D2. Tudo tem que estar amarrado. E os dois voltam aonde? Na conclusão. Tudo tem que estar aparecendo aqui, tudo tem que estar muito claro para a banca. Então, vamos ver como é que faz isso? Vamos observar aqui nessa redação que está como modelo. Eu trouxe essa como modelo porque daqui que eu fosse escrever, a gente perdeu o nosso tempo todinho, né? Então, vamos lá. Vê, eu falei primeiro o quê? Das péssimas condições de trabalho. Como foi que eu desenvolvi isso no decorrer do texto? Vou pegar uma corzinha aqui para destacar, vou pegar um roxinho. Olha só, primeira coisa que eu fiz, sim, vou ter que amarrar isso de azul, porque isso aqui é um conectivo. Eu coloquei, em primeiro plano. Quando eu fui começar o desenvolvimento 2, ademais. Aí eu trouxe aqui, em primeiro plano. Quem foi que eu trouxe em primeiro plano? Esse meu P1, que eu critiquei primeiro. Ele volta aqui, lá no meu desenvolvimento 1. E eu vou pegar aqui o roxo para destacar. Em primeiro plano, tem-se como causa principal as atividades do serviço policial, que são o quê? As péssimas condições de trabalho. E está muito escuro, ainda, esse rosto não vai dar dando chão aqui, não. Vamos ter que mudar esse rosto daqui, senão você que está em casa não vai ver, não. Vamos ter que pegar o amarelo mesmo. Vai ser o jeito, porque as outras coisas são muito fortes. Vou pegar um verdinho aqui, pronto, vamos lá. Em primeiro plano, tem-se como causa principal as atividades do serviço policial. Vê que eu não fugi do tema. Aí ele vai explicar por quê. Que na maioria das vezes colocam seus representantes em situação de risco e afetam diretamente nos seus relacionamentos com seus familiares e no trato com a população. Você fez isso? Você trouxe a sua primeira vertente argumentativa lá para o seu primeiro desenvolvimento? Você fez isso? Então, era necessário. Quando eu vim no meu desenvolvimento 2, já eu volto para cá. Quando eu vim no meu desenvolvimento 2, vê que eu amarrei, também com conectivo. Deixa eu pegar aqui o meu azul para mostrar que eu também amarrei. Nessa perspectiva, é uma amarraçãozinha aqui do meu argumento para um repertório, certo? Então, aqui, nessa perspectiva, quem foi o repertório que eu apresentei? Aí eu vou trazer aqui um repertório com azulzinho. Eita, um azul mais não. Ninguém aguenta mais esse azul, não, mulher. Vou botar esse amarelo aqui, Tem-se o quê? Tem-se o filme Tropa de Elite, no qual o personagem Capitão Nascimento toma remédios para controlar o estresse e a ansiedade perante a criminalidade enfrentada na sua profissão.
Olha só, eu trouxe uma explicação, uma argumentação e trouxe um repertório para provar que isso não está só na minha cabeça, que não é um achismo, não, porque na ficção também é apresentado isso aí. Então, no filme Tropa de Elite, no qual o personagem Capitão Nascimento toma remédios para controlar o estresse e a ansiedade perante a criminalidade enfrentada na profissão. Aí eu venho aqui de novo com o meu azulzinho, por quê? Porque eu estou colando, estou amarrando partes de modo análogo à ficção. Ó, de modo análogo, quer dizer assim, ó, comparando a ficção com a realidade, aí eu trago mais explicação. Se é explicação, eu vou deixar tudo de verde. Então, ó, de modo análogo à ficção, percebe-se grande semelhança com a realidade. Então, tem aqui ó, um argumento que é consistente, que está progredindo aquilo que eu apresentei já no início. Certo? E isso continua no meu desenvolvimento 2. Por quê? Porque o meu segundo causador, que era aqui a omissão estatal, ó, eu vou colocar até aqui, ó, dos meus desenvolvimentos, eu tenho as partes ó, D, E e F. Olha só. Que são o quê? Vamos lá. Na parte D, eu tenho o tópico frasal, ó. O que é o tópico frasal, professora? Isso que eu marquei aqui de azul, ó, que é em primeiro plano. Isso que eu marquei aqui de azul, que é ademais. Eu chamo de tópico frasal. É o conectivo que você utiliza para iniciar um parágrafo de desenvolvimento, depois vai ter um de conclusão. Então, o tópico frasal 1 e 2. Aqui, porque esse D, E e F é para o desenvolvimento 1 e 2. Ó. O D1 está aqui e o D2 está aqui. Depois eu apresento o quê? Repertório. Ó, já tinha um repertório na introdução, que era a Constituição Federal. Eu trouxe aqui o filme Tropa de Elite também, e depois eu vou apresentar o Ministério da Saúde. Então, eu trouxe repertórios aqui, ó, 1 e 2. Não é obrigado a ter mais 2 repertórios, pelo menos um na introdução e um no desenvolvimento fica muito bom. Se conseguir pensar no terceiro, perfeito. E depois, ó, argumentos, que é onde eu apresento as consequências, certo? Ó, consequências. Ou seja, eu tenho causador e tenho consequência, além disso, repertório no meu desenvolvimento. É isso que faz o desenvolvimento ficar grande. Por isso que o desenvolvimento do candidato deve ter ó, entre 6 e 9 linhas. Cada um, ó, 6 e 9 linhas. Tá bom? Aqui, ó, a introdução de 4 a 6 linhas, a conclusão de 4 a 6 linhas também. Tá certo? Então, vamos lá. Voltando para esse desenvolvimento, para mostrar essa progressão das ideias, aí eu venho aqui, ó. Ademais, observa-se o quê? Ó? O meu segundo causador, a omissão estatal. Observa-se a omissão estatal como causa secundária. Por que secundária, professora? Porque a primária foi aquela que eu apresentei primeiro, as condições de trabalho. Aí agora eu venho com a negligência do Estado. Então, observa-se a omissão estatal como causa secundária da questão. Por quê? Pois a cobrança institucional, a disciplina rígida e o descaso corporacional para com os oficiais que adoecem são aspectos que aumentam as ocorrências de suicídio entre os policiais. Segundo quem, ó, aqui é um repertório, eu vou botar de amarelo para ficar bem destacadinho o que é repertório. Segundo o Ministério da Saúde, certo? Ó, segundo o Ministério da Saúde. Dessa forma, que é um conectivo, vai ficar de azul. Dessa forma, pegar aqui, de novo, verde, que é argumento de novo. Dessa forma, o desamparo dessas instituições deixam os agentes em situações vulneráveis e necessita de mudança urgente. Então, vê, tudo que está de verde aqui no meu desenvolvimento, observa que é a maior parte, é o intuito. Se você fez sua redação dessa forma, colocando o seu argumento como a maior parte do seu desenvolvimento, é necessário. Eu vou te mostrar lá no edital por que é necessário, certo? Então, aqui, no meu desenvolvimento, teve tópico frasal, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. Teve repertório no 1 e no 2, e teve ó, argumento nos dois. Nos dois eu trouxe meu ponto de vista, minha explicação, sem fugir da temática. Vê que desde o início eu estou falando sobre o mesmo assunto, eu não fugi. Certo? Eu apresentei os causadores, apresentei as consequências, aí eu volto lá para o edital. Vamos voltar. Olha só, então, ó, houve manutenção do tema proposto? Houve, ó, valendo aqui 4 pontos também. Articulação entre as partes do texto. Vamos lá.
essa articulação, vou botar isso aqui de azul. Ó, o que é a articulação entre as partes do texto, professora? Exatamente o que eu marquei de azul, que são o quê? Os conectivos e os tópicos frasais. Vou colocar aqui, olha só, conectivos e tópicos frasais, que é o que vai dar coesão textual. E vocês viram que eu deixei isso bem destacadinho aqui. Olha só, vou só marcar agora os da conclusão. Eu tive aqui, ó, porém, vou pegar a canetinha aqui com o azul. Ó, quantos tópicos frasais eu devo colocar, professora? Quantos conectivos eu devo colocar? Sabe quantos? A quantidade de períodos que você amarrar. Se eu amarrei um período no outro, conectivo. Amarrei outro no outro, conectivo. Amarrei um parágrafo no outro, conectivo. Observa aqui, ó, nessa linha 2. De um período para o outro, ó, conectivo. De outro período para iniciar outro, ó, conectivo. Conectivo. Conectivo aqui, ó. Conectivo, que é o nessa perspectiva. Conectivo, ó, de modo análogo. Conectivo, ademais. Conectivo, ó, dessa forma. Aí aqui, ó, vou até colorir os da conclusão, que foram os que ficaram faltando. Marca texto. Aqui, ó, de azulzinho. Ó, logo pode-se concluir. Ó, eu tenho um tópico frasal adequado para a conclusão. Esse para, ó, é um conectivo. Aí aqui, deixa eu ver se tem mais. Para que também, ó, não deixa de ser um. Para que assim se faça real. Então, tudo isso aqui que eu marquei, ó, de azul, ó, logo pode se concluir para que aqui, ó, para que tudo isso aqui faz parte da articulação entre as partes do texto. Quer dizer que meu texto não está todo solto. Não está parecendo que uma pessoa fez um parágrafo, outra fez outro, e saiu todo mundo colando igual trabalho de escola, né? Tu faz uma parte, fulano lê a outra, fulano copia. Quando chega na hora, nada dá certo, né? Vamos embora. Progressão no desenvolvimento das ideias. Eu acabei de mostrar isso a vocês. É aquelas partes que eu coloquei de verde. A progressão nada mais é como eu desenvolvi a minha ideia. E eu desenvolvo a minha ideia com causas e consequências. Ó, e aqui a banca já dá mais pontos, ó, são 8 pontos, porque eu apresentei causa e consequência. E para ela progrediu ali ainda com um repertório, provando que ó, tem coerência o que eu estou dizendo. Que não é achismo. Isso nós vimos, né? Então, aqui, ó, tudo que eu disse sobre o adoecimento psíquico dos policiais no Brasil foi aqui, ó, no nosso desenvolvimento. Vou até tirar aqui, ó, toda essa pintura. Deixa eu tirar aqui, apagar ó, toda a tinta do slide. Pronto, ó, para deixar claro para vocês só o que é essa progressão, certo? Opa, cadê aqui? Vou pegar aqui, ó, o amarelinho e vou destacar aqui para vocês. Marca texto. Olha só o que é articulação. É eu pegar aqui, ó, aqui, pronto, ó, as péssimas condições de trabalho. Aí eu venho aqui, quais são elas? Ó, atividades do serviço policial que, na maioria das vezes, colocam seus representantes em situação de risco e afetam diretamente nos seus relacionamentos com seus familiares e no trato com a população, certo? Aí eu venho aqui, ó, pegar aqui outra cor, para ficar bem claro na sua mente, ó, o que é cada uma dessas partes. Eu peguei aqui omissão estatal. Como foi que eu articulei essa parte do texto aqui? Ó, como foi que progrediu? Aí eu venho aqui, peguei, ó, omissão estatal. Professora, pode repetir exatamente a mesma palavra? Pode. Como ó, causa secundária da questão? Pois a cobrança institucional, a disciplina rígida, o descaso corporacional para com os oficiais que adoecem são aspectos que aumentam as ocorrências de suicídio entre os policiais, segundo o Ministério da Saúde, né? Aí vem aqui o desamparo dessas instituições deixam os agentes em situações vulneráveis e necessita de mudança urgente. Foi isso que eu apresentei aqui para vocês. Que, ó, o primeiro, ó, foi articulado, vê, que ele pediu aqui no edital, ó, ele coloca progressão, vou pegar aqui uma marca texto.
Progressão no desenvolvimento das ideias. Ela não progrediu, eu apresentei na introdução e ela progrediu depois. E teve coerência, teve lógica. Quem eu apresentei primeiro, eu aprofundei primeiro. Quem eu apresentei depois, eu aprofundei depois. Sim, então teve coerência entre os argumentos apresentados, certo? Então, aqui, quando eu vim no meu segundo causador, que foi a omissão estatal, ele retornou aqui, também. Então, tudo estava conectado, tudo teve um planejamento. Isso aqui, na cabeça do corretor, faz muito sentido, certo? Você está articulando suas ideias. Professora, vamos lá. Se eu pensar em 3 causadores, como é que eu vou fazer isso? Aí é que tá. Eu não recomendo você colocar os 3 que você pensou. Pensou em 3, pensou em 4, sei lá quantos você imaginou que se encaixam nesse tema. Você só precisa escolher 2. Por quê? O texto dissertativo argumentativo vai ser dividido em 4 parágrafos. Então, nesses 4 parágrafos, 2 já são. Um é a introdução, o outro é a conclusão. Desenvolvimento, você só tem 2. Então, se você colocar 3 causadores, você vai precisar aprofundar sobre os 3. Por isso que eu não recomendo que você coloque. Você não vai ter espaço para argumentar sobre 3, tá bom? Causadores a gente tem muitos, mas eu preciso escolher dentro de um padrão esperado pela banca. Então, aqui para a banca, eu trouxe 2 e aprofundei sobre os 2, para atender a um critério que vai valer 8 pontos. É muito ponto para uma redação que vale 40, certo? Aí eu venho aqui agora para o próximo tópico, objetividade, ordenação e clareza das ideias. Vamos lá. O que seria essa objetividade? É o não arrodear. É já falar de cara. E eu apresentei, veja, que essa situação deve-se às péssimas condições de trabalho e à omissão do Estado relacionada a esse descaso com o adoecimento desses policiais. Então, eu fui objetiva. Eu fui direta ao ponto na hora de argumentar. Ordenação, que eu apresentei agora a vocês, vê que sempre está um parágrafo, um tópico amarrado no outro, elas estiveram ordenadas. Isso quer dizer o quê? Que quem eu apresentei primeiro, eu não vou trazer no segundo parágrafo. Se eu apresentei primeiro, ele é minha causa principal. Veja, vamos voltar lá para eu te mostrar que eu deixei isso bem claro para a banca. Tudo que você deixa claro para a banca evita dor de cabeça, evita sofrimento naquela hora de fazer recurso da redação. A gente faz recurso? Faz, mas não faz feliz, porque a banca só aceita se ela quiser. Então, veja, olha só, esse primeiro aqui, deixa eu pegar aqui a cor vermelha, esse primeiro que eu coloquei aqui, as péssimas condições de trabalho, eu tenho como o quê? Causa principal. Observa, eu botei, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar tudo, fica melhor apagar toda a tinta, para ficar bem claro para você o que eu estou dizendo aqui. Pegar aqui uma cor. Eu disse que as péssimas, cabe discutir primeiro, acerca das péssimas condições de trabalho. Aí eu venho aqui e digo o quê? Que tem-se, como causa principal as atividades desse serviço policial. Ou seja, a minha causa primária, ou seja, o que eu vejo como ranking, o principal causador é aqui as péssimas condições de trabalho. Observa que o segundo, vou botar aqui de outra cor, eu coloquei o quê? A omissão estatal, eu disse que é a causa secundária. Veja, observa-se, está aqui, a omissão estatal como causa secundária. Isso se chama, isso aqui foi o meu segundo, isso se chama ordenação das ideias, certo? A ordenação das ideias. Quer dizer que eu não deixei nada solto. Estava tudo planejado, tudo organizado, certo? Além de ter, clareza das ideias. Não ficou nada subentendido, nada no ar, nada para o corretor adivinhar, não. Aqui ficou tudo claro, tudo objetivo, bem direto. Venho para o último ponto, que é sobre o quê? Formulação linguística, segundo as regras morfossintáticas, ortográficas, de pontuação. Isso ilustra o quê? Ilustra o nosso desvio gramatical. Qualquer desvio gramatical,
entra aqui, tá certo? Então, morfossintática, ortográfica, de pontuação, da norma padrão. Aí eu não coloquei, né, nessa redação aqui nenhum. Eu pensei ainda de colocar alguns para ir mostrando a vocês. Essa palavra aqui estava errada. Só que eu tive mais preocupação com a estrutura desse texto. Então, eu não quis fazer isso, não quis deixar nenhuma palavra errada. Só que o que eu gosto de trazer aqui para o aluno, fica ciente, principalmente, tem algumas regrinhas que eu vou colocar aqui para você. Uma delas, deixa eu baixar aqui mais, é o uso do gerúndio. Olha só, o uso do gerúndio. Isso é o quê? É aquele verbo terminado em NDO, onde eu colocar aqui, fazendo, lendo, escrevendo, sabendo. Qualquer um desses que terminou NDO, 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 é um erro, um desvio gramatical, quando for parte do texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque ele é característico do texto narrativo, certo? No texto narrativo, a gente usa muito o gerúndio porque ele dá uma ideia de progressão de alguma coisa no tempo, prolongamento de alguma coisa no tempo. Então, aqui não é ideal que você faça isso, tá certo? Outra coisa que pode contar como um desvio gramatical, e às vezes nem é a intenção, é a questão da caligrafia. Olha só, na caligrafia, que não é legível, seja porque a letra é muito deitada, muito pequenininha, muito estreita, independente, eu preciso optar, muitas vezes, por utilizar iniciais. Iniciais não, o texto inteiro, falar inicial já já. Utilizar o texto, deixa eu apagar essa parte, em caixa alta. Produzir o texto em caixa alta. Por quê, professor? O que é caixa alta? Em letras maiúsculas. Produzir com letras maiúsculas. Com letras maiúsculas. Vou botar assim, Por que produzir com letra maiúscula? Porque não existe a letra certa. A letra certa é a letra legível. Então, quanto mais legível o meu texto estiver, eu vou atender ao que a banca quer. Aí eu tenho que lembrar o quê? Que a primeira letra, era isso que eu ia falar. A primeira letra, se eu fizer o texto todo inicial, como ela já deveria ser a letra maiúscula, eu tenho que fazer ela um pouquinho maior. Então, para mostrar o quê? Que eu tenho ciência de que essa letra deveria ser maiúscula, se eu escrevesse o texto todo em letra cursiva, mas como está tudo maiúsculo, eu destaco essa como maior. Então, após os pontos finais, nos inícios de parágrafo, faça essa letra um pouco maior. Vamos lá. Outra coisa, deixa eu limpar aqui essas anotações. Outro ponto importante, a questão das margens, que ele até coloca lá no edital. A margem é isso aqui, Isso aqui, que eu estou colocando de vermelho. É esse espaço que você tem depois da linha. A redação traz exatamente uma limitação anterior, né, e posterior. A palavra que você vai escrever não pode ultrapassar. Então, vamos dizer que você vai fazer a palavra nessa. Olha só, nessa não coube. Então, eu vou separar a palavra, colocar o hífen, e colocar aqui, o restante da palavra. Professora, mas se eu só fizer assim, por exemplo, a palavra é nessa, mas coube, 2 S's, e eu fizer assim, tem algum problema? Tem, porque essa parte aqui, que ficou fora, essa parte não será enviada para o corretor. Essa redação é enviada digitalizada. Então, aqui, vai ser recortada apenas a parte do texto com o seu número. Você é um número, você não é um nome lá. Então, o que tem depois dela não aparece. E como você precisa separar a palavra com o hífen, nem aparece o hífen, nem aparece o pedaço da letra. Às vezes é só um hífenzinho, o aluno pegou, botou do outro lado da margem, ele vem aqui, terminou a margem, ele colocou o hífen. O corretor não vai ver. Então, ele pode colocar assim, como um desvio gramatical. Outra dica, quando você for fazer citações, pronto, lá na minha redação eu quero citar Nelson Mandela, porque eu quero colocar que um governo que investe na educação tem tendência a mudar a realidade, mudar o futuro, tal e tal. Então, eu vou usar aquela citação do Nelson Mandela, que ele diz assim, a educação
é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Eita, botei esse para abreviado, mas vou deixar ele direitinho, peraí, ainda, porque não ia caber tudo. Para mudar o mundo. Ó. Para mudar o mundo. Eita, quem disse que vai caber aqui? Pronto. O que é que aconteceu aqui? Observe. É uma citação direta. Se é citação direta, eu preciso colocar aspas no início, colocar inicial maiúscula e terminal fechando as aspas, colocando exatamente de quem é com as palavras que tem. Se eu não lembro exatamente como era a fala e eu quero fazer uma citação indireta, eu não preciso de aspas de jeito nenhum, certo? Porque você vai reproduzir com as suas palavras. Por exemplo, eu pegar aqui essa citação direta e reproduzir com minhas palavras. É assim, porque segundo Nelson Mandela, existe uma arma que pode mudar o mundo, e essa arma é a educação. Eu disse a mesma coisa, mas não com as palavras dele, disse com as minhas palavras. Então, eu não preciso de aspas, porque eu não copiei de ninguém, certo? Deixa eu pensar aqui, mas tem mais dicas para vocês. Deixa eu limpar aqui as nossas. Pronto. Ó, cuidado com o projeto de texto circular. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. O que é um projeto de texto? Projeto de texto circular. É aquele texto que você começa falando de um assunto, entra em outro e depois volta para aquele que você já tinha falado. Não posso fazer isso. Minhas ideias têm que progredir. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou andando em círculos dentro do texto. É um texto que fica sem coerência, um texto que fica confuso e que pode te prejudicar muito naqueles 8 pontos lá da articulação das ideias, de como você articula essas ideias, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem mais informação para vocês. Pronto, a respeito dos tópicos frasais. Não deixe de forma alguma de colocar tópicos frasais na sua redação. Vê só, eu vou abrir até outra tela aqui para colocar esses tópicos frasais. Deixar bem especificadozinho aqui para você. Vou colocar aqui de preto. Olha só, o tópico frasal é aquela primeira frase que eu uso no início dos parágrafos, né? Então, vou botar aqui como título. Tópico frasal. No D1, no D2. Vou botar 3 de cada. Escolhe um e fica usando esse sempre, que tem total chance de dar certo. Eu posso utilizar aqui, lá no meu primeiro desenvolvimento, que é o D1. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ou em primeiro plano. Em primeira análise. Em primeira análise. Por que esse primeiro, professora? Porque é a sua primeira argumentação, certo? Então, quando eu quero demonstrar para a banca que é o meu primeiro argumento, eu posso utilizar essas frases. Eu posso usar um primeiramente, eu posso até usar um nessa perspectiva, posso. Mas para concurso, eu gosto que tudo fique muito claro, que você não deixe nada subentendido para o corretor. Então, mostra para ele que tu sabe que é o momento de mostrar a primeira argumentação. Então, já deixa de cara em primeiro lugar. Quando tu for para o D2, pegar outra cor aqui, que é o segundo desenvolvimento, aí tem muitas opções também. Aí eu posso utilizar o famoso em segundo plano, em segundo plano, em segunda análise, ou posso até mesmo utilizar ademais, ou outro sim. Tudo isso aqui é conectivo para o D2. Aí eu digo que isso aqui, em primeiro lugar, tem-se como, diga lá de cara, causa principal da questão. Esse aqui, tem-se como causa secundária. Tem-se, como causa secundária. Porque ele é o D2, tá bom? Secundária, tá certo? Quando eu vou para a conclusão, vamos lá, vou pegar aqui. Conclusão. Eita, como a letra da professora tá. Isso já é cansaço, minha gente. Deixa eu limpar aqui,
Vamos lá, colocar aqui nossa conclusão. Eu tenho aqui, logo, pode-se concluir que, ou um bem chique que tem aqui, a gente pode dizer assim, em face aos dados supracitados, essa é a que eu uso, supracitados, conclui-se que, ou diante dos fatos mencionados, pode-se concluir que, certo? E lá na minha conclusão, eu nem mostrei a conclusão, né? Vamos voltar lá para o nosso texto para a gente finalizar aqui a nossa live de redação. Vamos lá para o nosso fechamento do texto. Como é que eu fecho? Quais são as partes que devem compor a minha conclusão? Será que você fez assim, sua conclusão aí do nosso simulado? Então, vamos lá. Ver que a minha conclusão ela vem da linha 25 até a linha 30. Ou seja, ela não foi tão grande. E, como eu disse, ela atende àquela estimativa de ser de 4 a 6 linhas, certo? Então, aqui eu tenho 5. Né? Nem uma coisa nem outra. Aí eu venho aqui, o que é que deve ter na minha conclusão? Primeiramente, tópico frasal, deve ter um tópico frasal conclusivo, desses que eu acabei de mostrar. Deve ter a proposta interventiva. O que é a proposta interventiva, professora? É colocar um agente realizando uma ação com uma determinada finalidade. E depois, essa não é obrigatória, mas fica muito bom, é uma frase de fechamento, para não deixar nenhuma ideia solta, certo? 3 partes. Vamos ver como é que foi cada uma dessa redação aqui do modelo? Olha só. Coloquei aqui, qual foi o meu tópico frasal conclusivo? Eu fiz, logo. Cadê meu marca-texto? Aqui. Vou pegar aqui amarelo. Logo, pode-se concluir que, para evitar as consequências ao psicológico dos policiais do Brasil, o que foi isso? Um tópico frasal conclusivo, onde eu retomei o tema, certo? Retomo o tema. Aí eu vou pegar aqui outra cor para mostrar a proposta. O que é que eu sugiro que seja feito? O governo, a minha proposta interventiva, o governo deve investir em acompanhamento psicológico ao longo da carreira, implantar dentro das instituições uma prática de tratamento e suporte aos profissionais. Essa é a minha proposta interventiva, é o que eu suponho que deve ser feito. E agora, qual foi a frase de fechamento para a gente encerrar aqui, para que assim se faça real o que garante a Constituição Federal de 1988, que foi o quê? Aquela que eu trouxe aqui no início, era a Constituição Federal de 1988, assegurando a todos o direito à saúde, e eu disse que essa prerrogativa não se configura na prática. Então, eu fui lá no final e amarrei tudo isso. Amarrei o que estava no início ao que estava lá no fim, dizendo para que dessa forma, para que assim se faça real o que garante a Constituição Federal de 1988. E eu espero que isso tenha te ajudado, que tenha aberto assim, tua mente para compreender a estrutura desse texto, compreender exatamente, o que o edital do teu concurso está te pedindo e assim, dessa forma, você garantir, os tão sonhados 40 pontos nessa redação. Tá vendo que não é nada do outro mundo? São muitas informações? São, mas não é nada que você não consiga fazer com prática, né? Aqui acompanhando nossas aulas, estando atento, colocando essa redação semanalmente aí no teu planejamento, que tudo vai dar certo, tá bom? Então, assim, eu me despeço de vocês nesse domingo. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, viu? Se Deus quiser. Salve, pessoal. Aqui, Gabriel. Contar um pouco para vocês, né, de algumas aprovações que eu vim logrando êxito agora recentemente, né? Fui aprovado, graças a Deus, em Brejo da Madre de Deus, também na CEMOB Olinda, em Caruaru para agente de trânsito e recentemente para guarda e para agente de trânsito também de Jabotão dos Guararapes, né? E aí contar um pouco da trajetória que foi mesclando um pouco tanto do presencial, que me ajudou bastante, né, do EP,
realmente fez uma diferença nessa preparação, porque é uma pegada e uma vibe diferente, né, de você tá no presencial, e complementou um pouco também do estudo que eu já fazia em casa, né? Eu fazia o estudo em casa, mas sem dúvidas o estudo presencial e do EP me ajudou bastante nessa trajetória aí. Depois de algumas reprovações, depois das 15 eu parei de contar, mas assim, agora logrando isso nessas últimas agora, recentemente, né? E agradecer a todos, né, o pessoal, o professor, Manu e todo mundo que estão no time. E realmente o EP fez uma diferença muito grande na minha preparação, isso sem dúvidas. Quantas diferenças, né, Gabriel? Sim, sim. Sim, isso passei em... Foi essa preparação com bandas distintas? Foi tranquilo, eu sempre focava muito no estudo por questões mesmo. Eu achava que, como eu já tinha estudado tinha uma certa carga de teoria que eu havia estudado antes, então eu optei por mudar um pouco a trajetória, né? Eu estudava muito a parte teórica, então eu optei por pegar mais a questão de questões mesmo, né? E ver mais as questões. E aí eu acho que isso também fez uma diferença grande, né? E aí o EP também, com essa metodologia de ver as questões e mesclar dentro das questões a teoria também, fez uma diferença, me ajudou bastante nisso, né? Parabéns, Gabriel. Obrigado. Obrigado. Edital publicado, concurso Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, dando destaque para